Oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo devocional, o nosso devocional sobre Gênesis, e hoje nós vamos ver o capítulo 8, algumas lições que nós podemos aprender com Gênesis capítulo 8. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir aí para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal. Muitas vezes a gente vai assistir os vídeos e aí assiste e aí chega no final do vídeo e acaba e a gente esquece de curtir. Então eu venho te pedir já no começo do vídeo para você não se esquecer para curtir o vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer. E assim mais pessoas podem ter acesso ao ensino da palavra de Deus, aprender mais um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia. Então nós vamos hoje começar o nosso devocional. Como sempre, eu quero pedir para você dar aí uma pausa. Gostaria de pedir para você dar uma pausa no seu vídeo, ler o capítulo 8 de Gênesis, aí onde você está, fazer a sua oração antes do seu devocional. Como eu sempre digo, se a gente for ler aqui o capítulo inteiro aqui, vai tomar muito tempo e esse não é o objetivo desse vídeo. Então você dá uma pausa, lê o capítulo aí, faz a sua oração e aí depois você volta e a gente vê aqui algumas lições que o capítulo 8 de Gênesis pode ensinar para nós. Então vamos ver aqui quais lições nós vamos ver hoje. Lógico que a Bíblia ela pode nos ensinar, ela tem várias lições para nos ensinar. O capítulo 8 de Gênesis tem muitas lições para nos ensinar. Mas hoje eu quis trazer aqui apenas três. Três lições que nós podemos aprender com Gênesis capítulo 8. E a primeira das lições que nós podemos aprender com esse capítulo é que nós não devemos agir por impulso. Esperar e planejar é sempre o melhor. Nós vemos Noé nesse capítulo esperando em Deus. Olha o tanto de tempo que Noé esperou. Ele esperou durante muito tempo dentro da arca. E mesmo quando a chuva parou, ainda assim, Noé não se precipitou com sua família. Noé esperou. E nós vemos aí que Noé uma portinha na arca e ele solta um corvo e o corvo não traz para ele a mensagem que ele estava esperando ouvir, de que a terra estava seca, que poderiam sair. O corvo não traz essas notícias, então depois ele vai e solta uma pomba, e aí a pomba vai e não tem onde pousar, ela volta, e aí ele espera mais alguns dias, aí ele solta a pomba de novo, e aí depois ela vem com o raminho de oliveira. Então nós vemos que Noé, ele esperou. Noé, ele não se precipitou. E mais do que isso, ele sempre esperava e confiava no Senhor. Salmos capítulo 27, versículo 14, vem nos dizer: Seja corajoso e espere com confiança no Senhor. A gente pode pensar, tentar imaginar o quanto que talvez fosse difícil, quanto que foi difícil para Noé, para a sua família e para os animais esperarem durante todo aquele tempo dentro da arca. Será que na cabeça de algum deles não poderia ter passado, que estava passando tempo demais? Será que eles não ficaram ansiosos para sair de dentro da arca? Será que alguns talvez não já estivessem entediados? A gente não sabe dizer. O que a gente sabe é que Noé, o tempo inteiro, ele confiou no Senhor. Ele sabia que o Senhor o estaria guardando, porque foi isso que o Senhor prometeu a ele. O Senhor prometeu que protegeria a família de Noé e que protegeria cada animal que ele levou para dentro da arca. Então Noé, ele esperou com confiança no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes as coisas parecem que não andam, às vezes parece que só fica tudo do mesmo jeito, às vezes parece que vai tudo mal. Mas mesmo assim, o Senhor nos pede para confiar, para esperar. Nós temos que entender que a nossa visão é uma visão limitada e superficial.
Nós não enxergamos como o Senhor enxerga. Enquanto a nossa visão é limitada, a de Deus é ilimitada. Ele vê todas as coisas e ele vê tanto o passado, presente como o futuro. Deus vê coisas que nós não vemos. Deus, além disso, enquanto a nossa visão é superficial, a visão de Deus é uma visão profunda. Ele vê muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele enxerga os pensamentos do coração. Antes de você pensar em alguma coisa, Deus já sabe qual é o pensamento que vai vir sobre a sua cabeça. Outra coisa também é que nós não enxergamos o mundo espiritual. Há certas coisas que nós não podemos ver, mas Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas que tem ao nosso redor. Então, quando a gente se sentir ansioso, ou entediado, ou preocupado com aquilo que há de vir, com o que vai acontecer, ou porque a gente está esperando alguma coisa e ainda não aconteceu, o que é que o Senhor nos aconselha? Espere e confie em mim, porque eu vou fazer tudo no tempo certo. Eu estou trabalhando. Mesmo que a gente não veja, mas Deus está trabalhando. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: espere com paciência a vontade de Deus. A nossa vontade não é boa. Nós somos seres humanos pecadores, nós temos ainda esse corpo corruptível, nós ainda pecamos, nós ainda temos pensamentos que não agradam a Deus, e os nossos desejos, eles ainda estão dentro de um corpo corrompido. Então, muitas vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, elas vão de encontro àquilo que o Senhor quer para nós. Às vezes, nós queremos algo, mas não é aquilo que Deus quer para nós. E a vontade do Senhor é muito melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor nos ensina, espere com paciência para que eu faça as coisas de acordo com aquilo que eu planejei. Lucas capítulo 14, versículo 28, vem nos mostrar que é importante, antes de tomar uma decisão, planejar. A Bíblia vem nos dizer: qual é o homem que antes de construir alguma coisa, antes de fazer uma grande construção, ele não primeiro ele senta, ele planeja, ele coloca no papel, e aí ele vê, não, eu tenho condição de construir isso aqui, eu tenho condição de ir em frente, eu tenho os materiais que eu preciso, eu tenho condição financeira suficiente, será que a minha mente está preparada para isso? Para que quando ele for fazer e ele fizer sem pensar, ele não acabe parando no meio do caminho por falta de condições para terminar aquela obra e aí as pessoas venham zombar dele porque ele começou e não pôde terminar. Então o Senhor nos ensina: espere com paciência, seja corajoso e deixe que Deus faça a vontade dele. A segunda lição que nós podemos aprender no capítulo 8 de Gênesis é: mesmo que as coisas pareçam favoráveis, o cristão sensato espera o comando de Deus para agir. Noé, quando ele soltou a pomba, em uma das vezes, ela veio com um raminho de oliveira na boca, no bico. O que isso significava? Se aquele raminho de oliveira estava no bico daquela ave, significa que em algum lugar uma oliveira havia brotado e havia crescido a ponto dela poder tirar um galinho e trazer para Noé. E aonde que a oliveira ela nasceria? Ela nasceria em um lugar onde o solo já estivesse seco. A oliveira ela não poderia nascer dentro d'água. Então significa que em alguns locais o solo já estava seco. Mas Noé não se precipitou, mesmo assim ele esperou. E o que foi que Noé esperou? Noé esperou a ordem de Deus. Nós vemos aqui no versículo 15, que diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Noé, ele esperou a ordem de Deus para poder sair. Noé, ele sabia, depois a pomba não voltou mais na última vez que ele soltou. Então Noé já sabia
que algumas partes da terra, se ela não estivesse toda seca, mas algumas partes da terra já estariam seca, que já daria para poder ter alguém ali. Mas Noé, ele fez o que? Ele esperou. Mesmo que as condições parecessem favoráveis, ele não agiu por impulso. Ele esperou a ordem de Deus para poder agir. Jeremias 29:11 vem nos dizer: Deus tem planos de nos fazer prosperar e não planos de nos causar dano. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vem nos dizer: há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, vem nos dizer que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Os seus caminhos e pensamentos são maiores do que os nossos. E a terceira lição que nós podemos aprender hoje, no capítulo 8 de Gênesis, é que às vezes Deus vai nos proteger de algo ruim, nos colocando numa situação aparentemente difícil. Veja, Deus, ele mandou um juízo sobre a terra. Ele destruiu tudo aquilo que ele havia criado. Mas Noé continuou protegido com sua família e os animais dentro da arca. Aquele dilúvio, ele foi muito maior, muito mais severo, ele foi muito forte, então ele foi muito maior e mais severo para as pessoas, para os seres vivos que estavam do lado de fora, do que para os seres vivos que estavam do lado de dentro. Mesmo que a situação fosse horrível, mas dentro da arca havia proteção. Eles podiam até ter ficado talvez ansiosos, talvez alguns deles, os filhos de Noé, as noras ou mesmo sua esposa, podem ter ficado algumas vezes preocupados, eles podem algumas vezes ter se sentido entediados de tanto tempo dentro da arca, sem poder ir para lugar nenhum, sem poder fazer nada de diferente a não ser cumprir com as suas obrigações diárias, que era se cuidar, cuidar uns dos outros, cuidar dos animais, do ambiente onde os animais estavam, dar alimento aos animais e fornecer água para os animais. Então, era muito trabalho que tinha dentro da arca, mas era só aquilo. E era aquilo todo dia. E foi mais ou menos um ano que Noé, a família dele e os animais ficaram dentro da arca. Mas mesmo que ali dentro da arca pudesse algumas vezes parecer um ambiente não muito bom, mas fora estava muito pior. Deus protegeu Noé, colocando ele dentro de uma arca com sua família e os animais, trancados durante mais ou menos um ano, e Deus os protegeu da morte, do juízo que estava do lado de fora. Então, às vezes, Deus vai nos proteger de algo muito ruim, nos colocando numa situação aparentemente difícil. Imagine o que Noé passou durante os anos que ele passou construindo a arca. Hoje, para construir um navio tão grande, mesmo que sendo só de madeira, como Noé construiu a arca, e com o piche por fora para poder proteger, para não entrar água dentro da arca, mesmo aquilo ali, com só daqueles materiais, hoje já demoraria muito tempo. E mesmo assim, hoje, para construir uma obra tão grande dessa, com certeza a empresa que fosse construir teria muitos trabalhadores, teria um maquinário bem avançado. A nossa tecnologia hoje, ela é bem avançada. Então, eles teriam muita facilidade para construir um barco tão grande daquele. Pelo contrário, Noé não tinha aquele maquinário, Noé não tinha aquele monte de gente trabalhando com ele. Quando muito, talvez quem trabalhou com ele foi só os próprios filhos, então daria só 4 pessoas. Então veja o quanto que Noé teve dificuldade para construir aquele barco. Não é à toa que Noé levou muito tempo para construir aquele barco. E ele construiu um barco para se proteger de uma inundação em um tempo que não havia chuva. Então, dá para imaginar o que as pessoas falaram de Noé, o que eles pensavam de Noé, o quanto que Noé foi xingado, do quanto que zombaram dele, o quanto que usaram o nome dele como forma de piada. Talvez fizeram com ele igual fizeram com Jó. Usavam o nome de Jó para fazer canções de zombaria. Talvez fizeram isso com Noé também. Talvez chamaram Noé de doido, de tantas outras coisas. E parecia uma situação desconfortável para Noé. Mas mesmo nessa situação, Deus o estava protegendo de algo muito pior. E como exemplo, nós temos também até o próprio José. Veja o que aconteceu com José. José ele foi vendido pelos irmãos como um escravo para o Egito. Ao chegar no Egito, a esposa do seu patrão inventou
mentiras sobre ele, caluniou contra José. Aí José foi preso de novo, foi colocado numa prisão. José passou vários meses naquela prisão, preso ali dentro. Talvez algumas vezes José pode até ter pensado que era o fim dele. Mas veja só, Deus salvou a família de José, Deus salvou o povo de Israel com uma situação que aparentemente para José, e na verdade era ruim. E o que José vem dizer no final de tudo? Olha, Deus transformou o mal em bênçãos. Se eu não tivesse chegado até aqui, se vocês não tivessem feito comigo o que vocês fizeram, isso ele dizendo para os seus irmãos, eu hoje não estaria aqui. E hoje eu não poderia estar aqui para proteger vocês, para poder dar alimento a vocês, para vocês não morrerem de fome. Então Deus transformou o mal em bênção. Muitas vezes Deus vai nos livrar de uma situação horrível, nos colocando em uma situação que para nós aparentemente parece ser uma situação ruim, mas apenas porque nós não estamos vendo ou não estamos apenas reconhecendo o grande livramento que Deus está nos dando. Então, esse foi o nosso vídeo devocional de hoje. Eu espero que ele tenha abençoado você, que ele tenha lhe edificado, que Deus tenha falado com você através desse vídeo. E aí, se Deus falou com você, se você foi abençoado, se você foi edificado, eu gostaria de pedir para você, se você se esqueceu, de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. E o próprio YouTube já começa a recomendar os vídeos para outras pessoas. Se você quiser dar uma olhadinha também no nosso canal, aqui tem vários vídeos. Nós temos vídeos aqui dos devocionais de Gênesis, lembrando aqui que o nosso canal está no começo ainda. Nós temos vídeos aqui dos devocionais de Gênesis, nós estamos hoje no capítulo 8. Nós temos aqui vídeos de aulas com ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Nós temos aqui que fala sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é ser um cristão, o que é um arrependimento, o que é fé, o que é pecado, o que é perdão. Nós temos aqui vários ensinos. E nós temos também as leituras em áudio, que são a leitura dos capítulos da Bíblia em áudio, para você poder ouvir enquanto você faz aí as suas coisas, né? Muitas vezes a gente reclama que não tem tempo de ler a Bíblia, então com um áudio, uma leitura como um áudio, facilita muito e você pode escutar enquanto você faz as suas coisas. Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e até a próxima.